Queria que você abrisse a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28 até o verso 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28 até o verso 32. A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do verso 28: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. E agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Nós temos estudado esse texto é uma mensagem de despedida do apóstolo Paulo. Nós vimos que essa mensagem de despedida está dividida em 3 partes. A primeira parte ele fala do passado, e ele no passado fala a respeito dos valores do ministério, o que é que na vida de Paulo, no ministério de Paulo era valioso, importante, e como ele entendia o ministério. Nós já estudamos isso. Depois ele falou a respeito do presente, e do presente ele falou então que todos nós somos ministros de Deus. Eu sou ministro de Deus, você é ministro de Deus, nós estamos aqui para servir a Deus e nós temos responsabilidades. E aí então Paulo falou a respeito desse privilégio de a gente poder servir a Deus com interesse de coração. E agora ele fala do futuro, e do futuro ele faz uma advertência a respeito dos perigos que a igreja sofrerá, dos perigos que a igreja já sofre, mas que agora, quando ele estava deixando a igreja de Éfeso e aqueles líderes locais como seus pastores, ele estava dizendo: olha, tomem cuidado, porque estas coisas vão acontecer, continuam acontecendo, já aconteciam, e vocês agora são os ministros de Deus e precisam cuidar destas coisas. Então a primeira coisa que nós vamos aprender olhando para esse texto é: qual era o foco da advertência? O que Paulo estava colocando e focando nessa advertência? Verso 28 vai nos ajudar a entender isso. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Há uma palavra-chave nesses versículos, no verso 28 e no verso 31. Ele usa 2 palavras gregas, mas elas têm um sentido muito próximo. Ele vai dizer o seguinte: quanto ao futuro, vigiem. É essa palavra que está no verso 28. E o sentido é: estejam perto, caminhem muito junto, bem pertinho. E no verso 31 ele vai usar uma outra palavra, que também é traduzida por vigiem, né? Mas ela significa: mantenham-se despertos, mantenham-se alertas. A primeira palavra é: caminha junto, chega junto do povo, fica perto, porque a coisa é séria. E a segunda é: abre o olho, fica acordado, porque a coisa é séria. E essas 2 palavras vão dar o tom dessa parte final, dessa admoestação, dessa pregação de Paulo. O foco da advertência, desse vigiar, é duplo. Ele diz assim: olha, a primeira coisa que você tem que vigiar é o seu coração. É isso que ele diz: vigiem, não é? Cuidem de vocês mesmos.
Eles mesmos, como líderes do rebanho, precisavam estar checando o seu coração. E o que Paulo está ensinando para nós é: cuide do seu coração, cuide de você mesmo. Ninguém pode pastorear ninguém, ninguém pode cuidar de ninguém, se primeiro não olhar para dentro do seu próprio coração. Se a gente não estiver olhando para dentro do nosso próprio coração, da nossa própria alma, e não zelar pela nossa própria vida espiritual, e a gente só ficar zelando da vida espiritual dos outros, a gente se torna um tremendo hipócrita, que só olha o defeito dos outros, mas não é capaz de enxergar em si mesmo os seus próprios defeitos. E Paulo então começa tocando na ferida. Ele diz assim: olha, você é ministro de Deus, vão vir uma série de lutas, uma série de problemas, uma série de confrontos, uma série de conflitos espirituais, e a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar do teu coração, senão você não vai dar conta de servir a Deus nessa terra. E como é que a gente cuida do coração da gente? Queridos, a gente só pode cuidar do coração da gente quando o nosso coração está conectado e afinado com o Senhor da nossa vida. Como é que a gente pode falar das coisas de Deus se o Deus que nos fala das suas coisas não estiver falando ao nosso coração? Como é que a gente pode ministrar do amor de Deus se a gente não é capaz de sentir o amor de Deus dentro da nossa alma? Como é que a gente pode orar, interceder por alguém, se a gente não é capaz de orar pela gente mesmo? Se a gente não tem essa intimidade com o Senhor? Uma das grandes marcas daquelas homens, daquelas mulheres na face da terra que fizeram diferença em algum tempo, é que eram pessoas comprometidas com Deus. Lá quando a porta do quarto fechava, lá naquela intimidade da casa, ele estava comprometido, ela estava comprometida com Deus. Jesus falava com essa pessoa, ele podia ouvir a voz de Deus. E Paulo estava dizendo o seguinte: olha, vocês não são líderes de uma causa, vocês são testemunhas de Jesus. Vocês não são adeptos de uma religião, vocês são aquelas pessoas que nós podemos chamar de homens e mulheres de Deus nesta terra. Então, vivam de maneira que esse título tenha sentido: homens e mulheres de Deus. Paulo então vai profundamente, ele diz: cuida de você mesmo. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu coração? Como é que está a sua comunhão com Deus? E mais, Paulo estava preocupado com as influências que poderiam deteriorar a fé, não somente no rebanho, mas no coração desses líderes. Que tipo de valor, que tipo de influência, que tipo de filosofia de vida você está assumindo para você mesmo? Nós estamos caminhando no mundo. A Bíblia diz claramente que o mundo jaz no maligno. Está na Bíblia, não está? A Bíblia diz que o curso desse mundo tem uma inteligência que o controla. Está em Efésios, capítulo 2. E o curso desse mundo é controlado pelas potestades do ar, pelo príncipe das potestades do ar, que é Satanás. E a gente está no meio desse contexto. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, se você não estiver conectado com Deus, e se a palavra de Deus não estiver no teu coração, e se essa comunhão do Espírito não estiver fluindo dentro da sua alma, o que vai acontecer é que as influências e as pressões serão tamanhas que você nem vai perceber que você mesmo está mudando dentro do seu coração. Tem uma historinha, não é, que a gente ouve várias vezes, da rã que é cozida, não é? Se você pegar uma rã e colocar na água fervendo, ela
salta e vai embora, não fica na água fervendo. Agora, se você for aquecendo a água com a rã dentro, ela morre cozida e não percebeu que foi cozinhada, né? E aí fica essa coisa enrolada aí. Mas é uma ilustração muito tremenda do que acontece às vezes na nossa vida, quando a gente não recebe essa influência de Deus, da sua palavra, dos valores do reino todo dia. As outras influências vão permeando a nossa vida de tal maneira que os nossos valores ficam confusos e nós não conseguimos mais fazer discernimento. E Paulo está dizendo assim: como vocês podem cuidar do rebanho de Deus se vocês não cuidarem primeiro do seu coração? Toda vez que a fé se torna uma cultura, ela perde o seu brilho e a sua essência. Eu não quero viver uma cultura cristã. O que é uma cultura cristã? Uma série de costumes, ritos, normas que a gente vai seguindo. O que Paulo está dizendo é que a nossa fé não pode ser uma cultura. A nossa fé tem que ser uma experiência com Deus vivo todo dia, uma transformação que não termina até a volta do Senhor Jesus. E quando a gente acha que está bom, Jesus vai dizer: tem mais, eu quero melhorar mais alguma coisinha na tua vida. Você diz: oh, aleluia, consegui. Ele diz: eu tenho mais que você não viu ainda. E esse é o processo de Deus todo dia. Ele está dizendo: você que é ministro de Deus, entenda, você não vai conseguir realizar o teu ministério se você não estiver conectado com o Senhor. E eu vou dizer mais: a maior tentação, a maior batalha espiritual que qualquer servo de Deus vive, eu e você, é manter a nossa comunhão com o Senhor. Você já percebeu quantas vezes você já determinou no teu coração que ia separar tempo para orar e ler a Bíblia? E quantas vezes você já não conseguiu cumprir esse propósito? Vamos falar a verdade, não é verdade o que eu estou falando? Porque o inimigo sabe que se você estiver conectado com o Senhor, com a palavra de Deus, e o ardor do Espírito estiver aí no teu coração, ele não consegue fazer a tua cabeça. Ele não consegue te convencer, porque o ardor do Senhor é aquele fogo dentro da nossa alma, e a gente está apaixonado pelo Deus vivo do nosso coração. Mas quando ele consegue fazer o povo de Deus se esfriar, se acomodar e começar a viver simplesmente um ritualismo, o que vai acontecer é que pouco a pouco as pressões que a gente sofre são tão intensas, e as razões que a gente ouve parecem tão convincentes, que a gente vai flexibilizando a nossa fé, os nossos valores e a nossa postura. E Paulo então vai dizer para aqueles homens, líderes das células daquela igreja, os líderes espirituais daquela igreja: cuidem de vocês mesmos. Olha para o teu coração, olha para os teus valores, olha para a tua fé. Algumas pessoas olham para a gente e perguntam: você não é radical? Você não é radical com isso, com aquilo outro? E eu gostei da resposta que um dia deu Martin Luther King, quando um repórter fez essa pergunta para ele, quando ele falava de direitos dos negros: o senhor não é um radical? Ele olhou para aquele repórter e disse o seguinte: o importante não é saber se eu sou, ou se somos ou não somos radicais. O importante é saber no que nós somos radicais. Porque todos nós somos radicais em alguma coisa. O importante é saber se nós somos radicais nos valores do reino de Deus na nossa vida. E como é que a gente vai conseguir essa radicalidade que não é fanatismo, mas é consciência, é vida? Somente quando a gente vive uma comunhão transcendente com o Todo-Poderoso.
E quando a palavra de Deus está fluindo no nosso coração, aí o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar os conflitos da nossa alma, as lutas do nosso coração, os medos que nós temos, os enfrentamentos e os preços que a gente tem que pagar. E a gente diz: tá bom, Senhor, eu creio e eu vou viver isso que o Senhor está me falando. Caso contrário, os conflitos e as pressões do nosso coração vão fazer com que a gente perca a capacidade de discernir, e aí devagarinho, bem devagarinho, a nossa fé é quebrada. A fé, ela se quebra bem devagarinho, quando a gente vai perdendo essa capacidade de ouvir a voz de Deus no nosso coração. E talvez essa seja a grande beleza da igreja. A igreja, enquanto não era capaz de ouvir a voz do Espírito Santo, ficou guardada dentro de um quarto, no cenáculo, e escondida. Jesus disse para aqueles discípulos: não saiam de Jerusalém, lembram disso? E eles ficaram escondidos, guardados num quarto em cima, no sótão de uma casa. Mas quando o Espírito Santo se conectou, se derramou sobre aqueles homens, e eles começaram a vivenciar o poder de Deus, a comunhão com o Senhor, e as Escrituras lhes foram abertas na mente e no coração, eles começaram a pregar o Evangelho com ousadia, a orar. Foram perseguidos, mas resistiram à perseguição. O que fazia aqueles homens serem o que eram? Era porque eles estavam cuidando da sua alma, estavam conectados com o Senhor, e o poder do Senhor estava fluindo na vida deles. A primeira lição que Paulo vai nos trazer aqui é: cuide de você mesmo. E a pergunta que eu tenho para você é: como é que está a tua vida? Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Espírito falando com você? Você estava lá no teu quarto, no teu carro, dirigindo, fazendo comida, trabalhando, e o Espírito Santo te visitou. Eu não estou falando de algum aspecto de religiosidade qualquer, como a gente está aqui no culto agora. Eu estou falando você e Deus, na tua intimidade com Ele. Você pode lembrar quando foi a última vez que a voz do Senhor falou ao teu coração? Então deseje ardentemente que isso se repita todos os dias na tua vida. Sinta saudades disso, porque se a gente não viver isso, a nossa fé, ela vai se tornando apenas uma cultura na nossa vida. É esse encontro com Jesus que faz da gente ser ministros de Deus nessa terra, porque Jesus está fluindo dentro de nós. Isso é uma tentação na minha vida, como é na sua. A nossa vida é entulhada de um monte de coisas, a gente fica com a vida cheia de coisas, não é por mal, mas aí a gente perde aquela capacidade de sentar aos pés de Jesus e de ouvir a sua voz, de deixar a Bíblia falar ao nosso coração. Então eu queria desafiar você, meu irmão: cuide do seu coração, cuide da sua comunhão com Deus, cuide do seu tempo de oração. Deseje ardentemente conhecer a voz de Deus, o poder de Deus, a bênção de Deus. Leve Jesus para todas as áreas da tua vida, porque isso é vida cristã. Segundo aspecto desse foco, ele diz assim: olha, cuidem de vocês mesmos, mas cuidem de todo o rebanho. E aí ele vai dar aqui algumas razões muito fortes. Ele diz assim: olha, vocês são ministros de Deus, e como ministros de Deus, vocês são pastores desse rebanho. E o que um pastor faz? Qual é o papel? O que significa cuidar desse rebanho? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai encontrar vários trechos da palavra de Deus que nos ensinam isso. É cuidar das feridas, das dores e das necessidades das ovelhas. Sabe o que significa cuidar?
dessas pessoas, pastorear esse rebanho, olha para a vida delas, o que está acontecendo, quais são as dores, quais são as necessidades, estende a tua mão de bênção. Você é humano, você não tem poder, você não tem capacidade, mas você pode levar um pouquinho dessa graça que Deus colocou no teu coração para essa pessoa, na forma de amor, de cuidado. Às vezes são tantas feridas, tantas dores, tantas necessidades. E Paulo está dizendo: olha, pastoreia, cuida. O que Deus está falando é: as ovelhas são minhas, assim como você é meu. Então, seja uma bênção. Em termos práticos, o que isso significa? Muitos de nós estamos preocupados em viver um tipo de fé, ou um tipo de cristianismo, ou um tipo de vida em que a gente está preocupado em ganhar dinheiro, em fazer uma certa economia, construir a casa da gente, poder ter uma casa de praia, de lazer, fazer uma viagem, fazer isso, fazer aquilo. E Deus tem derramado graça sobre a tua vida, e você tem sido alvo da graça de Deus. Mas aí o Espírito Santo de Deus diz para você e para mim: filho, eu não te chamei, não te salvei e não te selei só para você fazer essas coisas. Eu te chamei para você ser meu servo nessa terra. E a coisa mais importante para Deus não são as coisas, porque Deus sabe que tudo nessa terra vai passar. A Bíblia diz: o céu e a terra passarão, mas Ele diz: as minhas palavras não hão de passar. E o que a Bíblia está falando é: filho, filha, eu te constituí como meu ministro, eu te enchi com o meu Espírito, e que eu quero é que você cuide das minhas ovelhas. Quantas elas são? Eu não sei. São aquelas que o Espírito Santo te incomoda, são aquelas que estão dentro da tua casa, são aquelas que você encontra pelo caminho, que Deus diz: essa é uma ovelha minha e eu estou encarregando você de abençoar. E aí eu digo para você: leva a sério, querido, leva a sério, porque eu e você somos pastores. A Bíblia diz: para você poder fazer isso e estar percebendo o que Deus está fazendo, cuida de você mesmo. Porque se você não cuidar do teu coração, da tua fé, da tua comunhão com Deus, você não vai nem perceber o que Deus está fazendo do teu lado. E Satanás vai entulhar a tua vida de tal maneira que você não vai poder nem falar alguma coisa, ou viver alguma coisa, ou fazer um gesto de amor. Mas se você estiver conectado com o Senhor, Deus vai te dar sensibilidade. E essa sensibilidade vai se multiplicar em graça.